Bem, amados, falamos semana passada sobre provisão, sobre Jeová, né? Explicamos o que era o Jeová Jirê, que é o Deus que provê, Deus que tudo entrega. Falamos em 3 aspectos, está aqui marcadinho. Deus provedor, falamos de quem Deus vai prover e como Deus vai prover, né? E usamos o texto base perto do final, algumas passagens bíblicas que deixam muito claramente que Deus é um Deus de provisão, né? E às vezes fica no nosso entendimento que parece que os céus estão retidos, que os céus estão fechados, que os céus estão blindados para nós ou por alguma situação. E os céus estão abertos, entenda bem isso, os céus do Senhor estão abertos sobre as vidas de cada um de nós. A provisão de Deus é algo que pode ser manifestado em qualquer momento, em qualquer ambiente, para a glória do nome dEle. Então, entendendo bem isso, nós vamos perceber que o Senhor está com as suas janelas abertas. Ele está com tudo que Ele pode prover para as nossas vidas diante de nós. Usamos o texto do livro de 2 Reis, falando daquela viúva, e ela estava passando um momento difícil na vida dela, onde o marido dela, que era servo de Eliseu, havia morrido. E ela tinha dívidas, e a lei judaica diz que essas dívidas poderiam ser saldadas com a entrega dos filhos, porque ela não tinha como honrar, ela não tinha como abençoar, ela não tinha como pagar a conta. E ela precisava ser abençoada, ela precisava receber um favor da parte do Senhor. E ela vai até o profeta. E nessa ida até o profeta, ela fala, meu marido era teu servo, estava com você. Você sabe que ele era um homem justo, você sabe que ele era um homem correto. E Eliseu conversa com aquela mulher perguntando, o que você tem em casa? E ela fala, eu tenho um pouco de azeite. E ele fala para ela, arruma as vasilhas, não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. E ela arruma muitas vasilhas. E nesse arrumar muitas vasilhas, Deus opera um milagre na vida dessa mulher. Ela começa a derrubar o azeite, e conforme ela ia derrubando o azeite não se encerrava. E havia ali uma multiplicação muito grande. Esse tipo de provisão Deus sempre faz nas nossas vidas. Interessante, quando a gente começa a olhar para essa mulher, a gente vê alguns aspectos. O primeiro delas é que ela foi procurar no lugar certo, né? Todas as vezes que nós temos uma dificuldade, existe um lugar certo para a gente procurar ajuda. Existe um ambiente correto onde você pode ir, abrir o seu coração. E ela faz isso no verso 1. Ela vai buscar no ambiente certo, no lugar certo. E nós até pontuamos uma coisa que não pode sair do seu coração. Não pode sair do seu coração. Irmão, diante de qualquer situação, busque primeiro a Deus. Eu sei que às vezes você pode ter respostas na sua vida. Eu sei que você pode fazer coisas que vão te ajudar, que enfim, que você conhece, você tem um amigo, você até tem uma grana, mas busque de Deus. O que o Senhor realmente quer com isso? Senhor, eu preciso de uma resposta sua nessa questão. Nós deixamos isso bem claro, e isso tem que ficar latente no coração do cristão. Porque às vezes nós não buscamos ajuda de Deus, porque nós queremos resolver todas as coisas. E a Bíblia nos ensina que existe um ambiente, que essa relação ela é legítima entre você e seu pai. Buscar a direção de Deus é fugir de gastar energia em lugar errado, em tempo errado, gastar dinheiro errado. Quando você busca a orientação do Espírito Santo, Ele vai trazer para você uma resposta que é dele. Então, abra o seu coração. Busque no lugar certo e abra o seu coração. Logo no verso 3, ela percebe que existe uma vontade da parte de Deus em trazer, verso 3 e 4, existe uma vontade da parte de Deus em abençoá-la. E ele pergunta, né, o que você tem em casa? Ela fala, eu tenho um pouco só de azeite e mais nada, né? E às vezes nós temos muito pouco em casa para poder fazer e operar um milagre, mas Deus sabia que aquilo era o suficiente. E ela obedece, quando ela ouve o profeta, e ela sabia que o profeta, ele era o responsável espiritualmente por aquele momento lá em Israel. E aquele profeta ia ser a boca de Deus na vida dela, e ela confiou.
E às vezes nós não confiamos na palavra de Deus, e esse foi um alerta para todos nós. Precisamos confiar na palavra do Senhor. Precisamos olhar para a palavra de Deus e falar, é verdade isso. Eu creio nessa palavra e eu vou andar em cima dessa palavra. Obediência. Ainda hoje estava lá numa questão teológica com a bispa, e falando sobre sacrifício e falando sobre obediência. Que o tempo de hoje, a obediência ela vai mover você e levar você a lugares que você jamais imaginou. Obediência, como isso é importante. A Bíblia diz assim, o Senhor fala assim, eu não quero mais sacrifício, eu quero que vocês me obedeçam. Como é importante isso, e você está ali, estou navegando ali no livro de Números, navegando em Deuteronômio agora, o tempo todo, se vocês me obedecerem, como Deus dá valor à obediência. Como é importante, e debaixo de uma palavra, aquela mulher ouve o que o profeta diz, e ela vai e obedece, pega as vasilhas, e ela não questiona muito, porque esse é um pouco da loucura nossa, é a nossa fé. E ela obedece, ela pega essas vasilhas, e ela vai ali, e ela começa a contemplar uma coisa na vida dela, que todos nós queremos contemplar, que é uma resposta. Eu tenho certeza que você está aqui, você precisa de uma resposta. Você precisa de uma resposta? Quem precisa de uma resposta? Levanta a mão assim, para eu ver. Olha para o lado, fica com a sua mão. Quem não precisa de resposta vai ser arrebatado ainda hoje. Todos nós precisamos de uma resposta. É que às vezes a gente acha que a resposta que nós precisamos não pode vir, talvez não venha daqui. Sabe por quê? Porque alguns ainda não consideram esse lugar aqui como o lugar onde Deus fala. Doa quem doer. Porque Deus fala. Ele usa um burro, não vai usar o Ricardo? Ele usa. Deus usa quem Ele quiser. E aí aquela mulher, no verso 6, lá no final, ela começa a contemplar uma coisa que é chamada milagre. E quando ela recebe todo esse milagre, ela vai e conta, e ele fala, ótimo, que bom que você recebeu tudo isso de azeite. E azeite era grana, era caro, não era uma coisa barata. Ele vai lá e fala assim, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Irmãos, esse viver do resto, logo no começo, nos primeiros cultos do ano, a grande maioria não estava aqui, muita gente viajando, nós falamos sobre esse resto. Provavelmente, essa mulher viveu desse azeite por 3 anos e meio, daquele milagre. 3 anos e meio, só daquilo que Deus deu para ela, numa única vez. E outra, o milagre só parou porque ela não tinha mais vasilhas. Chegamos a essa conclusão. Porque se ela tivesse mais vasilha, o milagre ia continuar acontecendo. Porque entenda bem, irmão, quando Deus entrega algo nas mãos de um filho, Ele faz aquilo multiplicar. Então entenda bem, irmão, tudo bem, talvez você não precise de um azeite na sua casa, mas você tem o seu trabalho. E o seu trabalho, se você entender que o seu serviço é um serviço de Deus, que Deus proveu para você, que Deus abençoou, você consagra o seu serviço a Deus, irmão, espera que vai multiplicar. E o princípio de você consagrar seu trabalho ao Senhor é aquilo que a gente fala todo domingo durante a nossa oferta. É deixar que Deus multiplique isso, é deixar, e aí você vai, irmão, seja abençoado com o que Deus tem te dado. Muito abençoado, e que isso multiplique na sua vida. Muitas vezes mais, vai, vende e vive do que resta. Aproveite sua vida. Aproveite sua vida. A gente entende isso como uma provisão de Deus, e nós trabalhamos a palavra de Deus em cima desse aspecto, onde Deus pega algo e faz uma multiplicação. Falamos dos 5 pães, dos 2 peixes, falamos dessas questões, são coisas que estão externas. São coisas que Deus usa para poder nos abençoar. Seu trabalho é uma coisa que Deus usa para te abençoar. Você sabia disso? Você sabia que você é muito abençoado por causa do trabalho que você tem? É só a poderosa. E o restante dos irmãos não deu para ouvir, porque ela falou mais alto que todo mundo. Diga, eu sou abençoado com o trabalho que eu tenho.
Pronto, deu para ouvir o resto dos irmãos. Eu sou muito abençoado com o trabalho que eu tenho. É muito bom, você precisa compreender que o Senhor tem um favor sobre a vida sobre o seu trabalho. E Deus usa isso para poder te abençoar. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de provisão no que diz respeito a nós, a você. Quando Deus olha para o homem e fala, você é uma resposta. É em você que eu vou provisionar o que eu quero fazer. É quando Deus olha para nós e começa a pensar, a ter intenções com a nossa vida para um futuro, para romper coisas que, humanamente falando, nada poderia acontecer e de repente Deus olha para você e fala, olha, farei de você um grande homem, farei de você uma grande mulher, farei de você um grande servo. E Ele começa a tratar isso. É quando Deus olha para nós e Ele faz de nós a provisão para o povo. Isso é milagre. Eu escolhi uma história aqui que está no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos ler muito a Bíblia aqui hoje. Eu vou tentar ser mais pontual possível para não ficar extenso a leitura. Mas é um momento onde Gideão, onde a história diz que Gideão, que ele é escolhido pelo Senhor para livrar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Mediante uma guerra, o povo fugiu, se escondeu, e os medianitas se opunham ao povo do Senhor, e todas as plantações, tudo aquilo que o povo de Israel fazia, ia lá os medianitas e tomavam. Tomava, saqueava, e esse era o contexto daquele momento. Um momento de medo, um momento de onde tudo que era produzido era tirado, e Deus levanta um homem para poder trazer uma resposta no meio daquela confusão toda. E o nome desse homem é Gideão. O texto diz, lá no verso 13. Não, primeiro no 11. Lá no verso 11, a palavra de Deus diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. No 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. E no 13, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor não nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Bom, verso 13, tem uma indignação da parte do coração de Gideão que ele diz, Senhor, ai Senhor meu, poxa, porque se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele fica meio indignado. Olha só a condição que Israel está, olha só a condição que eu estou, olha só onde eu estou. E o texto deixa claro em que ele está malhando o trigo, num lugar que não era o lugar correto, ele estava escondido, fazendo o que podia ser feito. E Deus fala com ele no verso 14, vai nessa sua força. E eu pergunto para você aqui, qual seria a força desse homem? Qual seria a força de Gideão num momento de escravidão praticamente, onde estava vivendo foragido? Qual era a força que esse homem poderia ter? Diante das dificuldades que você tem no seu dia a dia, diante das respostas que você clama e pede ao Senhor todos os dias da sua vida, qual é a sua força para poder resistir? Você já parou para pensar? Qual é o tamanho da sua força? É difícil, né? As pessoas falam conosco e dizem, pastor, eu estou sem forças. Eu me sinto enfraquecido, eu me sinto fraco, eu me sinto mal. Eu não tenho forças para resistir, eu não tenho forças para lutar, eu não tenho forças, acabou as minhas forças. Essa era a condição aqui desse homem. E todos os dias e todos os domingos nós estamos aqui dizendo para você assim, força, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor vai te fortalecer, não se desespere, não curve sua cabeça, Deus pode fazer um milagre, Deus vai honrar a sua persistência, Deus vai honrar a sua busca. Sabe, irmão, mas uma coisa precisa ficar clara, e essa frase nós falamos nos primeiros cultos aqui, né, de 2020,
Quando a dor de não ter for maior do que a dor de não fazer, então você faz. Aí você faz o que é preciso. Porque enquanto, irmão, enquanto você não tiver a indignação correta para você falar, basta, você vai continuar sofrendo. Você vai continuar lutando e apanhando e não se valorizando e não olhando para você como uma pessoa que pode ser a resposta para as dificuldades que você está tendo. Porque você não se levanta, às vezes você não se levanta. E quando você não se levanta, você se prostra, é fato, irmão. E uma vez prostrado, o inimigo usa as suas fragilidades para você ficar abaixado. A maior mentira que o diabo pode contar é dizer para você que você não é. E ele faz isso aqui com bastante legitimidade. Ele diz assim, você não é. Olha, o restante aí é, mas você não é. Então entenda bem uma coisa, irmão, quando a dor de não ter for maior do que a dor de não fazer, aí você vai começar a pensar em fazer. Você fala, basta. Basta. Diante da indignação de Gideão, Deus liberou uma palavra. Vai nessa sua força. E que força é essa? Né? Quando a gente estava falando da viúva, quando a gente estava falando de Agar, quando a gente estava falando de Abraão com Isaac, quando a gente estava falando, nós estávamos falando de coisas que estavam fora, de forças que estavam fora, que Deus usava coisas de fora para poder trazer e fazer grandes milagres. Agora não, Deus está falando assim para Gideão, é de você que eu vou fazer algo grande. Olhe para você. E às vezes você olha para você e você fala, não, eu sou limitado na minha cultura, eu sou limitado no meu falar, eu sou limitado na minha grana, eu sou limitado, e você vai se limitando e o inimigo falando, é verdade, você não é. E aí você se desvaloriza e fica se desvalorizando, e aí você começa a arrumar desculpas para aquilo que você precisa fazer e não faz. Porque Deus está esperando de nós respostas, porque a provisão que Deus tem para muitos vai passar por você. Entenda bem uma coisa, pessoas vão encontrar vocês e elas vão falar, Deus se encontrou comigo. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, há Deus na vida dessa mulher, há Deus na vida desse homem. O Senhor olha para nós e espera que nós possamos ser esse nível de provisão. Nós precisamos começar a crer que isso é a maior realidade que pode existir sobre a face da terra. Sabe, irmãos, Deus não faz as coisas porque elas precisam ser feitas. Deus faz as coisas mediante a nossa fé. Não é porque precisa ser feito que Ele vai fazer. Ele quer saber se você está disposto a ser a resposta que você diz que é. Deus só responde para nós por fé. Presta bastante atenção. Deus só responde para nós por fé. Para você não dormir. Deus não responde para nós de outro jeito. Não é porque você precisa. Não é. É só por fé. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11... no verso 1, diz aí uma coisa muito boa, que a gente sempre fala aqui. Ora, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. É a convicção daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Eu tenho uma convicção dentro de mim em relação a vocês. Eu tenho uma convicção de possibilidade, de multiplicação e de favor do Senhor. E isso é prova daquilo que eu não vejo hoje. Eu não vejo isso do jeito que deveria ser. Mas eu creio que no tempo certo tudo isso vai se manifestar na sua vida. Amém. Glória a Deus. Isso é a fé. A fé, os homens, grandes homens marcaram o seu tempo por conta da fé. Nós percebemos lá, quando a gente falou na semana passada, que Deus trouxe
água para o povo no meio do deserto, que Deus trouxe uma resposta para o povo, que Deus trouxe maná, que Deus trouxe codorna, Deus trouxe uma nuvem para proteger, Deus trouxe coluna de fogo, Deus abriu o mar, Deus abriu o rio, Deus fez muitas coisas Deus fez e Deus faz, e grandes milagres Deus usou homens. Entenda bem uma coisa, tudo que está externo é muito fácil para você falar, não, agora eu espero que Deus resolva, eu espero que Deus traga, eu espero que Deus faça, mas Deus está esperando que você seja essa resposta. Amém. Em Hebreus 11, no verso 32 até o verso 34, ele está falando assim que grandes homens fizeram grandes coisas e foram mencionados por conta disso. E que mais direi? Far-me-eia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, segue. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, segue. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Homens, mesmo texto onde está lá o verso da fé, homens comuns, homens que fizeram a diferença mediante a fé, que tinham em Cristo não, mas tinham no Senhor, no Pai, homens que olhavam e falavam, eu creio na resposta de Deus, eu creio que Deus pode me usar, é onde Deus vai prover coisas que jamais você vai poder imaginar, e isso vai passar pela sua vida, não está só na multiplicação do azeite, não está só na multiplicação da grana, não está, mas está em você, aleluia. Você como resposta, aleluia. Você como alguém que as pessoas olham e falam, eu vejo Deus em você, eita glória, aleluia. Eu vejo Deus na sua vida. Quando a gente volta lá para o texto de Juízes, a gente vai percebendo que Gideão, ele não era um cara muito diferente de nós. Irmão, e vasculhando aqui, eu comecei a escrever e às vezes eu falo, meu Deus, se eu só ler isso aqui e o povo entender, já está bom demais, já pode encerrar o culto. Porque ele era um cara com limites na vida dele. Ele era um cara muito limitado. Ele era um cara que tinha muitas impossibilidades. E o texto diz lá no verso 12, em Juízes 6, 12, ele diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Né? Ele está dizendo para Gideão, você não está só. Quantos já se sentiram sozinhos aqui? Amém. Você não está sozinho. Glória a Deus. Deus nunca deixa um filho dele sozinho. Os filhos do Senhor não ficam só, você não está só. O Senhor está contigo. Lá no verso 14, então o Senhor olha para ele e diz, vai nessa sua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele fala, de novo ele fala, seja forte, Gideão, eu estou com você. Seja forte. Irmão, presta atenção, um anjo aparece a Gideão. Vai vendo o nível de mundo espiritual que ele estava experimentando. Um anjo aparece para ele e esse anjo começa a falar com ele. Imagina você estar lá na sua casa, está lá no seu quarto, e o anjo do Senhor entra lá, grande, com asas, eu não sei como ele apareceu aqui, mas eu fico imaginando, eu fico pedindo para Deus, manda um lá em casa. Às vezes é bom, viu? O pastor também precisa de anjo. E ele entra e fala, você é valoroso. Você é forte, Gideão. Aí Gideão, tu dizes, né? Tu está falando. Aí eu sou contigo, o Senhor é contigo, varão. Fica firme. Aí no verso 15, como se não bastasse, Deus está tentando mudar, Deus estava construindo na cabeça de Gideão uma mentalidade nova, e é a mesma mentalidade que Deus quer trazer para você aqui hoje. Abre os seus ouvidos espirituais, viu? Abre, pede para o Espírito Santo, Senhor, destrava. Eu quero perceber o que o Senhor está falando como pano de fundo para a minha vida. No verso 15, ele disse, ai, Senhor meu,
Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele começa a falar assim, eu sou menor. Como é que eu vou fazer tudo isso que o senhor está falando? Tudo bem, tudo muito bonito, está tudo maravilhoso. Mas como é que eu faço isso? Se eu sou o menor, se eu sou mais fraco? Aí ele fala, farei de você o maior. E ele fala assim, eu vou fazer com que você ainda derrube todo o exército como se fosse um só homem. Bom, aí já mexe com a estrutura dele, porque os medianitas eram populosos, e eles vinham como gafanhotos e destruía tudo. E como é que Deus estava, e o que Deus estava falando para ele? Olha, eu vou pegar todos esses inimigos, que são os meus inimigos, vou levantar você, e vou colocar você na linha de frente para derrubar todos eles. E eles vão cair como se fosse um só homem. Sabe, irmão, a primeira coisa que passou na cabeça de Gideão, e a primeira coisa que passa na sua cabeça, todas as vezes que você recebe uma palavra de encorajamento é, eu estou em desvantagem. Eu estou em desvantagem. Como eu consigo fazer tudo isso? Como? Como eu vou conseguir lutar contra os meus inimigos? Como eu vou conseguir lutar contra os meus medos? Como eu vou conseguir lutar contra o pecado? Como eu consigo mudar a minha mentalidade? Como eu consigo mudar a minha mente? Como eu faço tudo isso? Como? De que jeito? Porque eu estou doente na minha alma, eu sou um cara irado, nervoso, eu sou uma mulher má, eu sou isso, eu sou. Como? Como eu faço tudo isso? E Deus não está preocupado naquilo que como você está. Deus está querendo mudar a sua mentalidade para você ver como se já fosse. Era o que Deus estava falando com Gideão. Sabe, irmãos, e guarde bem isso, Deus está procurando homens e mulheres que busquem soluções. Homens que buscam o discernimento daquilo que é a voz do Espírito Santo. E isso é primordial para você viver. Não só na sua vida cristã, mas na sua vida pessoal. Você precisa buscar soluções todos os dias. Porque quem não busca soluções, irmão, vive a mesma coisa todo dia. Todo dia. E engraçado que Gideão, ele estava lá, a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. E no lagar é o lugar onde você cuida da uva, onde você pisoteava a uva. Então, irmãos, ele estava fazendo uma coisa no lugar errado, mas era a forma como ele encontrou para poder continuar malhando o trigo. Você precisa buscar soluções. E foi lá que ele foi encontrado. Foi lá que o anjo do Senhor olhou para ele. Foi lá. Alguns dizem que ele estava aqui meio que esquecido, né? Meio que foragido, meio que, olha, ele estava no lugar errado. Tudo bem, mas é a solução que ele tinha para aquele momento. Sabe, irmãos, pense bem, onde você tem buscado soluções para a sua vida? Você tem buscado soluções para a sua vida? As soluções que você tem buscado para a sua vida têm sido uma boa resposta? Suas soluções você busca em oração? Como você busca uma solução? Como é que você, quando você está numa dificuldade, como é que você busca? Você, eu vou ligar para um amigo, eu vou ligar para não sei quem, eu vou ligar para não sei o quê, eu vou arrumar um pouco de grana com isso, blá, 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 blá. Ou você vai bater na porta do Senhor. Senhor, qual é a solução? Lembra de Agar? Agar sentou, deixou o filho um tiro de pedra longe, falou, agora ele vai morrer. E Deus foi lá, não, ele não vai morrer, tem uma promessa sobre ele. Nós vamos morrer de sede. A Bíblia diz que abriu a visão daquela mulher para ela ver que perto dela tinha uma fonte de água. Nós não oramos sobre isso semana passada? Quem lembra? Eu orei a semana inteira para Deus me mostrar aquilo que eu não estou vendo aqui. Mostra para mim o que eu não estou vendo, Senhor. Porque certamente tem coisas que eu não estou vendo e eu quero começar a ver. Para eu entrar com resposta. E na minha vida pessoal também. Peça para Deus. Peça para Deus. Peça, irmão. Tem medo não, peça. Mostra para mim, Senhor. Eu quero ver o que eu não estou conseguindo ver. Como é que você busca soluções na sua vida? A Bíblia recomenda que você busque soluções em oração. A Bíblia recomenda que você busque soluções de joelho.
A Bíblia recomenda que você entre para dentro do teu quarto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Busque soluções, só você e Deus. Como eu faço? De que jeito eu vou agir? Eu pedi estratégias, eu era vendedor, muito tempo fiz isso, e é uma coisa que eu amava, e eu pegava a ficha da minha clientela, e eu colocava diante de mim assim, e eu orava. Eu começava a orar por todos os meus clientes. Todos, eu abençoava todos. Aí eu falava, Senhor, eu tenho um número que eu quero fechar esse mês. Como é que eu faço? Como é que eu faço? E Deus ia trazendo direcionamento para aquilo que era feito. Direcionamento. Sabe, irmão, você tem anseio por algo? Comece a colocar diante de Deus. Você tem um negócio? Coloque o seu negócio diante de Deus. Senhor, coloca o teu brilho aqui na porta do meu negócio. Coloca, Senhor, coloca o teu brilho aqui. E no momento certo eu vou saber te honrar. Eu vou dar honra ao Senhor. Honrar o Senhor. Pede para Deus, irmão. Livro de Mateus, lá no capítulo 7, de 7 a 11, a Bíblia recomenda uma coisa que a gente faz muito pouco. A gente quer o tempo todo, mas a gente faz pouco. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Ao que bate, a abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. É o que a gente mais quer, mas é o que a gente menos faz. A gente não pede. Se você pedir, você vai receber. Se você vai bater, vai se abrir. Vai dar certo. Porque Deus é seu Pai. Quem Deus abençoa? Quem Deus abençoa? Que veio semana passada, sabe. A provisão é para quem? Para os filhos. A provisão de Deus é para os filhos. Você é filho de Deus? Amém. Sabe, Gideão era um cara, ele deve ter dado muito trabalho para Deus. Porque no verso 17, ele começa a falar algumas coisas e eu fiquei pensando aqui, né? No que ele disse. Ele diz assim, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Irmão, para pensar. O anjo já tinha aparecido, já tinha falado com ele, tinha encorajado ele, tinha dito um monte de coisa para ele, e aí ele ainda fala, então vamos fazer o seguinte, me dá um sinal do que é o Senhor? Pô, que sinal ele queria? O que mais que ele queria? Não é verdade? O que mais que ele queria? E Deus, como tinha algo para fazer na vida daquele homem, como Deus ia usá-lo, Deus trouxe resposta. E ele diz assim, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. E ele fala, vou fazer o seguinte, anjo, fica aí, não vai embora. Se for tu mesmo, tu vai ficar. Eu vou buscar um negócio, eu vou trazer aqui e vou colocar como uma oferta diante do Senhor. Ele pede um sinal. Irmão, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, porque parecia uma coisa muito ilógica, mas Gideão, irmão, o Gideão era nós. É nós todinho, do jeitinho que nós somos, ele é igual. Porque o tempo todo nós estamos duvidando de algo que Deus está falando que vai fazer, no tempo todo nós não estamos crendo como se já fosse, o tempo todo nós estamos limitando o poder aonde Deus está falando, eu tenho o poder para poder dar para a igreja, eu tenho autoridade para poder dar, eu tenho recurso para poder semear, vai usar a sua vida. E às vezes a gente fica aprisionando todas as coisas. Verso 22, ele diz assim, então viu Gideão, que era o anjo. Aí ele traz a oferta, e a oferta é consumida com fogo, um milagre tremendo. Vou resumir. Aí ele diz, então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face.
No verso 25 ele diz assim: e aconteceu que naquela mesma noite, grave bem isso, irmão, que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi dos 7 anos, e derruba ao altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Bom, irmão, aqui tem um negócio tremendo. Ele testa Deus. Ele fala, ele pede um sinal para Deus, Deus dá o sinal para ele. Aí Deus agora fala com ele: agora tu vai me dar um sinal do que tu vai me obedecer. Irmão, boa coisa não é testar o Senhor, porque se Deus quer usar você, pode ser que Ele te traga muitas respostas. Amém. Mas Ele vai testar você. Glória a Deus. E na hora que Ele testar você, irmão, você vai ter que dar a resposta certa. Tu pode pedir um sinal. Muitos querem sinal, dá um sinal. Ele pode até dar o sinal. Dá o sinal, mas Ele vai falar: agora você vai me obedecer, vai fazer o que eu quero que você faça. E Deus fala com ele, o texto diz, naquela mesma noite, Deus fala com ele e fala assim: ó, você vai levantar, não tem Baal. É a mesma coisa que a gente for lá na entrada da cidade. Eu não sei se tem santo aqui na entrada da cidade. São tantas entradas, né? Mas vamos supor que é o cabeça de cuia. Cabeça de cuia? É. Vamos supor que ele é o santo. Aí Deus fala assim: André, é o seguinte, tudo bem, recebeu o sinal, vai lá e derruba o cabeça de cuia. Vai arrumar confusão. Vai ser encrenca monstro, né? Aí a Bíblia diz assim que Gideão falou: acho melhor não fazer isso de dia. O texto diz que ele vai de noite. Ele vai lá de noite e derruba Baal, corta o bosque. Quando o povo levanta, de manhã todo mundo: opa, bom dia. Ei, derrubaram o Baal? Quem derrubou Baal? Quem derrubou Baal? Quem derrubou Baal? Parece que foi Gideão. Sempre tem um cagueta, né, irmão? Sempre tem um X9. Sempre tem um vacilão. Foi Gideão. No verso 28 ao 30, os caras vão lá na porta de Joás e falam: Joás, põe teu filho para fora, porque agora nós vamos resolver com ele. Ele derrubou Baal. Aí Joás fala assim: ó, vou falar uma coisa para vocês. Deixa Baal se defender se ele é Deus. Se ele é Deus, deixa ele se defender. Por que vocês vão querer pleitear essa briga? Ele que se defenda, ele não é Deus. Ele que se vire, Baal que se vire. Baal que deu seus pulos, não é Deus? Ele que vai enfrentar então aquilo que Gideão colocou. Presta bastante atenção, irmão. É como se muitos homens viessem na porta da tua casa e pedir conta daquilo que você é. É como se fosse as pessoas vindo em multidão diante de você, falando, pleiteando na sua vida. Ei, que história é essa que você está falando? Que história é essa de ser cristão? Que história é essa de você ser crente? Que história é essa de você tirar uma imagem? Que história é essa? Da onde você tirou isso? Que ideia é essa na sua vida? Aonde você está indo? Lá, estão enrolando você está sendo enganado, você está sendo iludido, você está sendo um monte de coisa, e agora você precisa falar: eu vou dar conta disso, eu vou dar conta da minha escolha, eu vou dar conta daquilo que eu estou dizendo que é a verdade na minha vida, eu fiz uma escolha e eu vou pagar por essa escolha. A palavra de Deus fala que esse é o momento em que Gideão está ali e está questionando a Deus, e ele volta a questionar a Deus, irmão, pasme, né? E é um texto muito conhecido, e ele fala assim: Senhor, então o Senhor vai querer que eu derrube, eu vou lá derrubar, eu derrubei e tal, agora Senhor, tudo bem, deu tudo certo, meu pai me defendeu, né? E agora, Senhor, se o Senhor for comigo, verso 36, ele diz assim: vamos fazer o seguinte, se o Senhor for realmente me usar, eu vou fazer uma prova contigo. E ele faz outra prova com Deus. Ele diz assim: se o Senhor livrar Israel, no verso 37, eu vou colocar essa lã aqui, amanhã de manhã a lã vai estar molhada e o chão vai estar seco. Só para eu ter certeza mesmo que é o Senhor. Aí vai ser uma coisa de louco. No outro dia de manhã, Gideão vai lá, a lã está molhada e a terra seca.
Ai, maravilha, né, irmão? Glória a Deus. Só Deus podia fazer isso. Aí ele falou assim, ó, não querendo abusar. Irmão, vê se Gideão não é pior que você. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente agora, Senhor. Se amanhã a lã estiver seca e o chão estiver molhado, aí eu vou ter certeza que o Senhor está comigo. Passa-se o dia, amanhece, ele vai lá, a lã está sequinha e a terra molhada. Maravilha, testou o Senhor, Deus mostrou. Aí agora é a vez de Deus. Juízes 7, Deus fala assim, você vai derrotar os medianitas, e ele tinha um exército de 22 mil homens. Aí Deus fala assim, é muita gente, você não precisa. Fala para aqueles que são tímidos e estão com medo, para voltar para trás. Sai 12 mil, sai. Fala, meu, ô encrenca. 12 mil covardes, com medo, tímido, sai da peleja. Aí Deus fala com ele assim, ainda é muita gente. Se você derrotar eles, eles vão achar que foi por causa do número de pessoas. Faz o seguinte, leva todo mundo para aquele lugar ali, para eles beberem água. O texto diz o seguinte, que Deus fala assim, manda eles beberem água. Aqueles que levarem a água na boca, esses você separa que vão lutar. Os que descerem para beber igual animal, esses você pode mandar embora. Irmãos, 300 levaram a água na boca. Pode ir vai embora. Então ele fica com 300 para derrotar um exército imenso. Todas as vezes que você testar a Deus, Deus vai testar você também. Todas as vezes que você não crê no que Ele é poderoso para fazer na sua vida, a próxima guerra vai ser maior. Porque Deus vai querer vencer, dizendo para você, sou eu que faço, não é você. E esse nível, sabe, irmão, esse nível de provisão de Deus, ele não está nas coisas, mas está em nós. Deus vai prover em você. É você que é a resposta. Diga, eu sou a resposta do Senhor para essa geração, para minha família, para minha casa, em nome de Jesus. Vire para quem está do seu lado aí e diga, você é a resposta de Deus. Salomão, quando constrói a casa do Senhor, e ele faz um lugar tremendo, um lugar maravilhoso, um lugar grande, e ele começa a lembrar a Deus daquilo que Deus poderia fazer, e vale muito a pena a leitura, irmão. Não sei se você lê a Bíblia do jeito que deve ser lida, mas vale muito a pena você ler, porque ele começa a lembrar o Senhor, ele constrói um lugar, 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao 16, tem um texto aí no meio que é o conhecido nosso, mas andando para trás ali, eu fui lendo algumas coisas para trás, e ele começa, a hora que ele constrói, ele ora, e na oração dele ele fala, Senhor, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra, Senhor, lembra dos benefícios do Senhor. Ele começa a trazer resgate daquilo que só Deus poderia fazer, e ele vai honrando o Senhor, e essa casa é para ti, eu faço para ti, ele vai ali, é uma oração maravilhosa. Ele vai lembrando e aquilo vai enchendo o coração de quem está lendo, e dentro da atmosfera correta você fala, Deus tremendo. E aí, irmão, Deus, no infinito amor que só Ele pode ter por nós, Ele vem a responder. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Segue. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ainda que o meu povo se perca na caminhada, mas se eles se voltarem para mim e se humilharem e buscarem a minha face, eu ouvirei e trarei resposta. Sabe, irmão, eu sempre ouvi dos meus líderes. Tudo aquilo que você está passando hoje, Ricardo, todas essas lutas que você está enfrentando, no começo da caminhada, passe logo, aceite isso como uma luta. Aceite logo isso como um momento adverso da sua vida. Não tente você fugir das lutas. E o homem, nos dias de hoje, ele tem o tempo todo fugir da luta. Porque nós não queremos enfrentar os desafios. Nós não queremos enfrentar os gigantes. Porque dá trabalho, causa dor. Irmão, lembrar de passado dói. Enfrentar, sentar na frente de um gerente de banco que você está devendo, é ruim. A gente não quer ser exposto com nada, irmão. Nós estamos vivendo dentro de um casulo. Ninguém quer abrir o coração para ninguém, essa é a verdade. E quando as pessoas não encontram espaço para falar, irmão, elas se jogam. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Elas não estão encontrando um espaço, um lugar confortável, onde elas possam abrir o coração para elas falarem, pô, estou mal, preciso de uma ajuda. E aí você fica o tempo todo escravizado e eles dão esses conselhos para nós, enfrenta logo, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo. Começo de caminhada no Evangelho, tempos difíceis, tempos de fazer escolhas, tempos de tomar decisões importantes. Tempos de ir e vir, tempos de saber se sim, se não, né? Incertezas com o futuro. Passa logo o que você está vivendo, porque Deus vai trazer resposta, porque senão a próxima luta vai ser maior. Não foge, te dá um conselho, não foge de nenhuma guerra que você esteja vivendo, porque se Deus está permitindo na sua vida, é porque Ele vai trazer provisão em você. Amém, Gideão? Amém? Você é Gideão. A resposta é você. Não é o azeite, não é onde a fonte está, mas é você. Você precisa vencer. Todas as vezes que Deus requerer fé de você, é porque Ele quer te prover de uma resposta. Todas as vezes que Ele bater em você e dizer, responde, me dá uma resposta. Aí Ele quer saber se você vai buscá-lo, Ele quer saber se você vai se humilhar, Ele quer saber se você vai jejuar, Ele quer saber se você vai buscar, Ele quer saber se você vai clamar dEle, bater na porta lá, Senhor, responde-me, responde-me, responde. Sabe, irmão, a gente vai caminhando aqui por perto dos finalmente e a gente entende que todos nós já estamos providos. Mateus 6, capítulo 30 ao 33 é o texto que a gente mais conhece. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como é difícil isso, né, irmão? Não andeis ansiosos, pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas as coisas os gentios procuram, de certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Provisão de Deus na nossa vida. Provisão de Deus na nossa vida. Livro de 2 Coríntios 9, no verso 8 ao 11. A Bíblia diz que Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele tem poder. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, diz aí, irmão, repete comigo, em tudo. Repete comigo, em tudo. Toda a suficiência, a abundez, em toda a boa obra, em tudo, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, irmão.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Ele é poderoso para fazer abundar a graça dele na tua vida. Qual é o meu papel? Aonde Deus vai encontrar espaço em mim para prover? Fé. Minha fé. E a fé, irmão, é aquilo que nós precisamos construir. Não se constrói fé fazendo força com a mente. Não se constrói fé tendo pensamento positivo. Não se constrói fé fazendo curso. Não se constrói fé lá fora. Não se constrói fé, né, em autoajuda. Se constrói fé orando, lendo a palavra e jejuando. Só assim você vai conseguir construir fé. O salmista, aí ele ainda fala no Salmo 104, 14 e no 15, só para a gente começar, o louvor pode subir. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Irmão, Deus é que provê todas as coisas. Ele é uma provisão na nossa vida. E a gente encerra em João 14, no verso 6. Vou colocar aqui porque o texto diz assim, Jesus falando que Ele é a provisão nossa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas lá embaixo, ele diz o seguinte, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar para vocês. Essa é a provisão do Senhor para nossas vidas. O Espírito Santo de Deus. O outro Consolador. O que não habita fora. E o mundo não pode ver ele. Mas você pode percebê-lo porque ele escolheu habitar em nós. Nos filhos. E aqueles que são os filhos recebem essa porção, esse nível de orientação. Entenda muito bem, irmão, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. O Senhor é a maior provisão que você vai poder ter em toda a sua história. Nos tempos bons, maus, nos melhores dias, nos piores dias, não importa. Ele é a única provisão que vai poder trazer sustento para você. Emocional, espiritual, físico, como o salmista escreveu ali no livro de Salmos, né, que Deus abençoa a terra e a terra devolve para você. Agora entenda uma coisa aqui, irmão, entenda bem uma coisa, você é a melhor resposta que pode haver para essa terra. Você é a melhor resposta que pode haver para Teresina, você é a melhor resposta, aqui comigo, você é a melhor resposta que pode haver para a sua família. Você é a melhor resposta. Eu sou resposta. Diga, eu sou resposta do Senhor. Eu sou resposta de Deus. Onde eu estiver, eu sou resposta. Você precisa crer, porque às vezes o inimigo ele vem dizendo para você que você não é, né? E às vezes ao longo da sua história, você viveu tanta luta, irmão, que você está igual Gideão. Deus está falando com você e você fala, será? Será que sou eu? Será mesmo que Deus acertou? Eu sou tão cheio de erro, eu sou tão assim, eu sou tão de um jeito, mas Deus escolheu você, irmão. Se você está aqui, é porque Deus escolheu você não houve engano. Não há enganos celestiais. Você é a pessoa certa. Você e sua família, você e sua casa,
São as pessoas certas. Deus chamou você. É Ele quem realmente está chamando você. Você pode até não estar vivendo isso do jeito que você imagina ou gostaria. Você fala, esse nível de intensidade eu não alcanço. Aí você olha para o lado, você vê o irmão fluindo, voando. E você fala, eu não vou alcançar isso. Não. Deus não quer que você seja igual a ninguém. Deus não quer que você seja. Deus quer usar você do jeito que você é. Ele só vai fazer assim com você, ó. Dar uma girada para você ficar melhor. Agora o teu ímpeto, quem você é, como você pensa, Ele vai balizar pela Bíblia. Obedece, só. E deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Cada um de vocês aqui frequenta um lugar durante a semana. Eu tenho certeza que todos vocês nós temos contato com muitas pessoas. E essas muitas pessoas, irmãos, elas estão esperando uma mão aberta, falando assim, ó, pode vir aqui que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, irmão. Muita gente precisa de ajuda. Você é essa resposta, você é esse Gideão. E Deus está falando com você, não, tudo bem, você quer um sinal? Qual sinal você quer? Ah, você precisa disso? Então está aqui, e agora? E o que mais que você quer? E aí Deus está falando com você, Deus está convencendo você. Só que também, irmão, vão haver dias em que Deus vai falar, agora é a hora de você fazer. Agora é a hora de sua fé ser testada, agora é a hora de você ser provado. Precisa chegar nesse ponto. Você pode responder antes. Você pode escolher antes. Você pode dizer, eu estou aqui para te ouvir e te obedecer. Eu estou aqui com o meu coração, com a minha vida. E eu quero subir nessa fogueira e falar assim, pode queimar. Queima, usa a minha vida. Gasta do jeito que o Senhor quiser. Gasta o meu dinheiro, gasta a minha vida. Porque a hora que eu romper a terra, tem que ter sentido, tem que ter valido a pena. Na vida de alguém. Na vida de alguém, pelo menos tem que valer a pena. Então, irmão, deixa queimar. Deixa a tua vida queimar na presença de Deus. Deixa ser resposta, irmão. Chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou o momento. Esse é o melhor momento da sua vida, irmão. O melhor momento da sua força, da sua energia. Entrega logo. Confessa logo que você é filho dele. Confessa logo que só ele pode fazer isso na sua vida. Entrega logo, irmão. Porque você reluta. Deixa Deus ser a provisão na sua vida. Seja você a provisão na minha vida. Como é bom ter irmãos com tanto conhecimento, com tanta sabedoria. Conhecimento e sabedoria que eu não vou ter ao longo da minha história. Mas só de sentar com o irmão, você fala, pô, aprendi. Dá logo o que você tem, irmão. Puxa, eu fui abençoado. Olha só como Deus é bom. Usou meu irmão. Né? Entrega logo a sua vida. Seja você a provisão. Aleluia. Você vai perceber que com muito pouco, Deus vai fazer muito. Ou o azeite, ou com os gigantes. Que vão estar do seu lado. Os guerreiros aí. E eu tenho louvado a Deus e pedido para Deus, Senhor, a Deus, os guerreiros, sozinho, para aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, não tem como. Não tem como. E Deus tem confirmado que está passando. Eu não vou falar, mas Deus tem confirmado coisas que Ele está fazendo, que é o ajuste de Deus no nosso meio, para que os novos gigantes se apareçam. São os novos Avengers espirituais. Se é que tu me entende. É a linha de frente. Deus sempre levanta homens com linha de frente. Dispostos a tudo. Sem questionar. Vamos fazer. Vamos fazer. Considere feito. Nós precisamos desenvolver a visão que Deus tem dado para nós. Uma visão de fé. Se você não tiver esse nível de visão de fé, você não vai conseguir fazer muita coisa. Logo o inimigo vai falar assim, ei.
Você já estava indo fazer alguma coisa e alguém pega você no meio do caminho? Aí depois aquela pessoa sai e você fala, o que eu ia fazer? Já aconteceu isso com você? O inimigo faz muito isso. Ele distrai a gente. Ele é habilidoso nisso. Ele pega você que, não, agora vai. Agora, depois desse culto, ninguém me segura. Ninguém me segura. Pense num cabra direcionado, sou eu, por causa desse culto. 2 cultos sobre provisão. Deus vai abençoar, eu vou. E de repente surge uma questão, você fala, terça-feira santo Deus, impossível eu fazer alguma coisa. Olha a luta, o gigante que se levantou. E aí e Deus está falando, vai nessa tua força, sou eu que vou garantir você, sou eu que vou entregar, sou eu que vou abrir. Deus está esperando eu e você abrir a boca para poder começar a dizer e falar. Diante de todos os nossos circunstâncias e problemas, não fique atemorizado. Na hora que você abrir a boca, Deus vai usar você. Sabe o que você vai descobrir, GG? Você vai descobrir que dentro de você já tem mais de Deus do que você imagina. Quando você for o evangelista que eu pedi para Deus. Porque se Deus foi buscar você lá fora, e buscou, Ele está esperando que você conheça Ele profundamente, para você se tornar o gigante aí fora. Separar uma ala da igreja só para esse pessoal que fica fazendo esse serafió, será não sei o quê, andando de bicicleta. Vou só separar esses lugares, porque esse povo vai vir. Porque Deus está levantando homens que estão dispostos a falar. Homens que estão dispostos a falar, ei, vai na minha casa, bater na porta da vizinha. Nunca falei com a senhora, né? O pastor lá da igreja mandou eu falar com a senhora. Mandou chamar a senhora para vir aqui na minha casa e a gente vai orar junto. Quer contar alguma coisa? Está tudo bem? Espera só para ver, irmão. Depois tu me conta. Porque a coisa está tão assim, que até na hora de abastecer, o cara olha para você e começa. Pois é, a vida não está fácil, e não sei o que lá. Sim ou não? É só comigo que acontece isso, com você acontece isso? Sabe por quê? Com quem mais acontece essas coisas assim que você fica, do nada, nem conheço. Levanta a mão bem alto. Esse é o clamor, irmão. É o clamor. As pessoas aí fora estão clamando. Tem alguém que pode me ouvir? Tem alguém que pode me escutar? Tem alguém que pode me dar uma palavra? Uma palavra na terra seca. As pessoas estão buscando coisas para poder preencher. Nós temos água que sacia a sede. Deus deu para nós, para os filhos. Entrega logo, irmão. Fala, não fica com medo não. Tem gente que tem medo de falar com o outro, de falar, Deus abençoe você, muito obrigado, né? O Senhor te conduza, te dê paz. As pessoas vão travar, vão olhar para você, que é isso? Isso é Deus. Isso é Deus na minha vida que eu não consigo aguentar, ficar dentro de mim só, eu preciso transbordar. Pode falar, irmão, Deus vai te usar. Não tenha medo. Você é a provisão de Deus para essa geração. Feche seus olhos.